No dia 31 de outubro, basicamente hoje ou ontem, depende de quando eu tô gravando ou postando esse vídeo, enfim, a gente teve a DevStream de número 190, onde a gente viu algumas coisas a mais sobre a The Old Peace, Foco de Escola, Uriel, e não só isso, algumas outras coisas também que não necessariamente tem a ver com The Old Peace, mas também acabam impactando a comunidade de algum jeito. E pra começar aqui, vamos falar de combate ao câncer. A ADE conseguiu arrecadar 312 mil dólares para a organização Princess Margaret Foundation, que basicamente combate o câncer. Então, como forma de recompensa, vai chegar no jogo uma skin deluxe da Voruna. Basicamente é isso. Dito isso, vamos falar sobre a The Old Peace agora, enfim. A The Old Peace foi confirmada que vai ter o lançamento em dezembro, e essa expansão vai levar a gente de volta para o tempo de guerra Orokin e os Sentients, basicamente isso. E diferente das outras atualizações, nessa atualização a gente não vai ter um sindicato de fato, a gente não vai ter um representante do sindicato tal. Isso porque eles querem experimentar coisas diferentes, então a gente vai ter um sistema completamente diferente. E sinceramente, ainda bem, porque eu já tô cansado desse monte de facção que tem no jogo, enfim. Depois que você terminar The Old Peace, vai acontecer uma coisa um pouco diferente, vai se abrir um portal em Sanctum, e quando você entrar nesse portal, você vai acabar indo pra Catedral, você vai voltar um pouco mais no tempo, e lá você vai acabar entrando em contato pela primeira vez com a Tríade do Diabo, né, que vai ter o Padre Lion, a Mary e o Roth, os 3 protoframes novos aí que a gente já sabia há muito tempo atrás, enfim. Todos esses novos 3 personagens vão poder ser relacionáveis, então você vai poder ter relação romântica com eles. A gente já sabe com quem você vai querer se relacionar, não precisa falar, isso é meio óbvio. E não só isso, eles também vão poder ter o seu chapéu removido, né? Também mostraram algumas animações de emote Gemini, quando você meio que troca da versão proto pra ir pra Warframe normal. Enfim, nada muito especial, coisa que a gente já esperava mesmo. E sobre o Uriel, não é novidade pra ninguém, a gente já tá careca de saber que ele vai ser um Warframe voltado pro fogo, até porque ele é meio que um diabo, né? Mas enfim, e não só isso, ele também vai ter ali alguns companheiros, né? Ele vai ter alguns pássaros e mais 2 companheiros que eu vou ser bem sincero que eu esqueci o nome, mas enfim, nada de muito uou, não me lembrou bastante a Voruna, inclusive, e foi mostrado apenas, infelizmente, a primeira habilidade dele, que quando você ativa meio que o seu salto bala, ao invés de ser só um salto bala, permite com que você voe, literalmente. Você pode ir pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro e é isso. Você vira basicamente você vira uma espiral de fogo que voa. Você pode cancelar isso mirando, atirando e basicamente é bem simples, é só isso. Infelizmente eles mostraram só isso sobre ele, eu gostaria de ter visto mais, né? Porém, acaba que mesmo assim eu achei interessante. Também falaram sobre como o rework na aparência do operador afetaria sua conta quando você fosse fazer login no dia da atualização. Pra quem não sabe, basicamente eles estão reformulando a aparência do seu operador, seja formato de rosto, boca, olho, barba, cabelo, até pintura facial, pra vocês terem uma noção, porque o que a gente tem hoje personalizável é muito feio, é extremamente feio. Não tem como achar isso bonito de forma alguma, e eles vão basicamente remodelar isso tudo e substituir. Então, quando você for abrir o jogo, depois da atualização, vai aparecer uma tela na sua tela, eu acho que ficou um pouco redundante, mas enfim, e você vai poder escolher entre os padrões já existentes ali, ou você vai poder ir direto para a sala de customização, enfim, nada demais, nada com que você tem que se preocupar, você pode customizar a hora que você quiser, então se você não quiser customizar naquele momento, não tem problema. E com a vinda de The Old Peace pro jogo também virão 2 novos modos de jogo, um deles chamado de Perita Rebellion, que você vai jogar com seu operador, e o outro chamado de The Descendia, que você vai jogar com seu Drifter, e esse daí eles mostraram bastante até. Today we're going to talk about Esse modo de jogo, basicamente você tem uma torre que, ao invés de você subir, na verdade você desce, a cada andar você desce, e cada andar você tem alguma coisa pra fazer. Enfim, você vai ter que fazer isso de certa forma até que rápido, porque meio que vai descendo lava do teto, é como se fosse o chão é lava, mas ao contrário, então você não pode demorar muito, e a cada 7 andares você tem ali um checkpoint, e se você acha também que se você se livrou da maldição do Kullervo, meu amigo, não. Ele tá aqui pra te infernizar também, você vai ter que matar ele daqui também. Não tem muito segredo, é uma torre com vários tipos de encontros, vários tipos de coisas pra você acabar fazendo, então não tem mais como eu me prolongar demais aqui. Pra felicidade de todo o main Gaire, a gente vai ter finalmente a Gaire Prime agora, tinha gente que já tava até maluca de tanto tá esperando por isso, e não só isso, junto dela a gente também vai ter a versão Alternox e do Kestrel Prime, né, vamos ver se essas versões vão ser boas, porque as armas normais, com todo respeito, né, ninguém merece.
Eles também falaram sobre as ults dos focos de escola, né? Os nomes vão ser Tauron e Strike, basicamente isso. E eles também mostraram como que vai ser a ult da Onairu. A gente já viu a ult da Naramon, você vai puxar um espadão, né? A gente já viu ali num pequeno trecho, a gente não viu de fato como funciona numa gameplay, nem nada do tipo, mas a gente já tem uma noção. E agora a gente também viu a da Onairu, que basicamente você invoca um martelão e você joga ali no chão ali orbes universais, ou seja, vida, energia e também munição universal. Basicamente acaba também, de certa forma, sendo um buff indireto para Artguns, até porque elas usam munição pesada e você só pode conseguir através de munição universal, pelo menos nos métodos mais normais do jogo. E pra finalizar esse vídeo, a gente ainda tem duas coisas pra ver. Uma delas não fede nem cheira, na verdade, se não entrasse pro jogo não faria a menor diferença, e a outra, infelizmente, é bem triste. Bom, vamos começar pela que nem fede nem cheira. Agora aqui a gente vai ter uns títulos pra você acabar colocando na sua conta, né? Como se fosse aquele sistema de título de selo do Destiny 2, por exemplo, que, não ironicamente, eu tenho quase o dobro de tempo que eu tenho no Warframe, mas enfim, não me julguem, não jogo mais, ex-viciado. E a outra notícia, nesse caso, a triste, é que a corrida na parede, aquela pequena corridinha que a gente viu, não vai ter mais na The Old Peace. Eles preferiram remover, eles cortaram essa parte do conteúdo, porque eles querem garantir uma experiência boa, eles querem garantir com que ela lance funcionando bem. Então ela vai ser adicionada, na verdade, em uma futura atualização em 2026, infelizmente. Bom, enfim, rapaziada, basicamente esse foi o vídeo, não tem muito o que dizer porque foi uma dev stream extremamente curta, né? Ela acabou tão rápido que eu achei até estranho, mas é isso. Valeu, tamo junto e é nóis.